Alô, viajante! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre guias de viagem. Muita gente me pergunta para que eu compro guia de viagem, se é possível encontrar as informações sobre os lugares na internet. Bom, é verdade, dá para encontrar as informações todas na internet. Se você não quer comprar um guia, não pode comprar um guia, tudo bem, você consegue planejar perfeitamente a sua viagem só utilizando as informações que você encontra na internet. Mas eu tenho algumas defesas que eu faço aqui do guia de viagem, do guia físico de viagem. A primeira delas é que você encontra concentrado no mesmo lugar todas as informações daquele local para onde você pretende ir, para onde você pretende viajar. Seja uma cidade, seja um país, seja um continente. Não sei se você já reparou, quem assiste, quem está acostumado a assistir o canal, já deve ter reparado que está faltando alguma coisa aqui, né? Estão faltando alguns guias. São os guias que eu peguei para contar, para explicar um pouquinho, dar de exemplo. Mas então vamos ver. Aqui a gente tem Nova York, uma cidade que tem coisa pra caramba para fazer. Então você pode comprar um guia só dessa cidade e vai ser muito mais fácil. Você tem tudo ali concentrado. É claro que você pode entrar num site e buscar nesse site Nova York, e aí vão ter várias coisas. Mas o guia, além de ele trazer tudo concentrado, ele traz tudo bem organizado, você pode marcar, você pode fazer anotações ao lado. Eu prefiro muito por causa disso. E você ainda pode levar com você e você vai acessar com facilidade aquelas anotações que você fez. Então você está em algum lugar, de repente você fala, poxa, eu vi que tinha um restaurante. Qual era mesmo o restaurante? Você vai lá, abre e tá lá a sua anotação, a sua marcação. Ou então, você chegou numa cidade, aquelas viagens de múltiplos destinos que eu gosto tanto de fazer e a qual eu vou me referir várias vezes. Eu vou deixar linkado aqui os vídeos sobre as viagens de múltiplos destinos, que eu falo bem en passant, ainda vou ter que fazer um vídeo mais profundo sobre isso, mas falo bem en passant sobre viajar de trem, sobre viajar de avião e sobre viajar de outras formas, ônibus e automóvel pela Europa. Mas vamos lá, você chega numa cidade, você está fazendo essa viagem de múltiplos destinos, aí você vai para diversas cidades. Quando você chega na cidade, numa determinada cidade, é muito mais fácil você abrir o seu guia naquela página ou naquelas páginas daquela cidade e olhar e lembrar, isso aqui eu quero fazer. Porque, vamos lá, quando a gente fala em planejar uma viagem, não é você sair daqui já do Brasil com tudo rígido, de 10 a meio-dia eu vou almoçar no lugar tal. Aí são 15 minutos de caminhada até o museu, então eu entro no museu meio-dia e 30 e saio do museu às 4h22. Aí depois são mais tantos minutos de caminhada até ir para o monumento tal, e aí é uma fila de tanto tempo. Não é isso. Você não vai chegar no local engessado. Você vai chegar no local, você vai saber onde você vai se hospedar, você vai saber como você vai chegar até essa hospedagem. Essas informações você já vai ter coletado antes. Você precisa ter coletado antes, ou melhor, você não precisa, mas vai te facilitar muito a vida e vai te fazer ganhar tempo se você já tiver essas informações anteriormente. Então, se você pegou no seu guia e marcou lá tudo que você quer fazer, você abre o seu guia quando você chega na cidade, naquela página, você vê o que tem mesmo para fazer. Aqui tem isso, tem isso. Ah, esse museu aqui fecha mais tarde. Olha, eu cheguei hoje aqui nessa cidade à 1h da tarde, então de repente eu vou nesse museu hoje. É isso, eu vou nesse museu hoje. Pode ser desse jeito. Você já pode ter planejado isso antes? Pode, mas também você pode fazer isso na hora. E você estando com um guia físico nas mãos, é muito fácil você acessar essas informações e encontrar isso com mais facilidade. Você pode também salvar nos favoritos, né, no seu navegador, nos favoritos. Você pode salvar alguns arquivos no seu celular, no seu tablet. Pode também. Mas eu ainda acho que é muito mais simples de acessar as informações com um guia físico, tá? Esse é o meu primeiro ponto. E aí, vamos lá, eu estava falando aqui, você tem de uma cidade, você tem de um país inteiro ou você tem de um continente. Depende da viagem que você vai fazer.
Lembrando sempre que quanto mais abrangente é aquele guia, menos detalhes ele vai ter. É claro que ele vai ter bastante detalhe, talvez você nem consiga ver tudo que o guia indica ali para você, talvez não, certamente, a não ser que você fique aí, sei lá, 2 meses no local, 3 meses no local. Mas uma viagem turística que você vai levar aí de 10 dias a um mês, em geral é mais ou menos isso que a gente fica, né? É esse mais ou menos o período que a gente fica viajando, né? Quando a gente vai a turismo, que é o tempo que a gente pode tirar férias, etc. Então, por exemplo, tô falando assim meio bem em linhas gerais, tá? Esse guia aqui, ele com certeza ele vai ter muito mais detalhes de Nova York, né, da cidade, do que esse aqui vai ter da Argentina de um modo geral. É claro que se você pretende conhecer várias cidadezinhas da Argentina, quanto maior o guia, mais informação vai ter. Agora, se você pretende conhecer aqueles lugares mais conhecidos, e isso aqui é em linhas gerais, tá? Só estou dando um exemplo. A capital e mais algumas cidades mais famosas. Isso não é só para a Argentina. Isso vale, falei Argentina porque são os que estão um do lado do outro aqui. Isso vale para qualquer lugar que você vá. Você vá para Portugal, se você vai para Alemanha, para qualquer lugar que você escolha. É claro que quanto mais grosso o guia, possivelmente ele vai ter mais informação. E é importante você saber o tipo de viagem que você quer fazer. Se você quer conhecer aquelas cidadezinhas que estão ali no meio do caminho, ou porque você vai alugar um carro e vai dirigindo, ou mesmo de trem, ou mesmo de ônibus, mas que você quer conhecer os lugares diferentes, os lugares inusitados, sair um pouco do mainstream, isso vai fazer muita diferença você comprar um guia maior, um guia com mais páginas, com mais informação. Vai fazer bastante diferença. Agora, se você vai fazer uma viagem turística e você vai pegar ali as principais cidades daquele país, não tem tanta necessidade assim de você ter um guia tão detalhado, tão grosso, né? Não tem tanta necessidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Esse guia aqui, por exemplo, da Europa, eu sempre falo dele. Foi o meu primeiro guia e foi da minha primeira viagem sozinha para fora do Brasil. É claro que ele, quando ele fala de Europa, ele abrange aqui vários países. Vou pegar aqui. Vamos ver aqui. Você tem Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Alemanha. Enfim, tem a Europa inteira. Então é claro que sobre cada país vai ter muito menos informação do que se eu tivesse comprado um guia de cada país. Só que como eu ia fazer, nessa ocasião que eu comprei esse guia aqui, eu ia fazer um giro pela Europa, eu nem ia ter muito tempo para ficar em cada lugar. Eu passei 56, 55 dias viajando, inclusive eu não consegui conhecer todos os lugares que eu tinha interesse, que eu gostaria. Eu tive que dar uma selecionada aí. Então, um guia como esse, ele é muito útil numa viagem desse tipo. Se você vai fazer um giro pela Europa, como eu fiz, ou até um mochilão. No meu caso não foi mochilão, porque mochilão se refere mais ao estilo da viagem, né? Mas era um giro pela Europa. Então, um guia desse tipo, não precisa ser esse, mas um guia desse tipo, que é mais abrangente, mais genérico e vai falar mais daqueles lugares mais conhecidos, né? Os lugares principais. As capitais todas estão ali e algumas principais cidades você vai encontrar nesse guia. Agora, se você vai para um país ou 2 países, talvez seja mais legal você comprar um guia daquele país ou daqueles 2 países, porque você vai ter muito mais informação e na hora de você escolher o que você vai fazer, vai ser muito melhor. Porque quanto mais detalhes você tiver de cada cidade, né, de cada lugar por onde você vai passar, melhor para você escolher mais informações, mais variedades de informações sobre o que tem para fazer ali naquele local você vai ter, e daí você vai poder fazer uma escolha muito mais consciente. Então, como eu disse, eu já tinha separado 3 guias aqui. Eu separei 3 da Itália, que eu tenho 3 guias diferentes da Itália. E eu não tenho esses 3 guias diferentes por conta de uma predileção, não. De verdade, isso não é mesmo. Se fosse, eu falaria. Eu tenho esses 3 guias da Itália porque
a ordem que eu os comprei definiu que eu tivesse que comprar os 3. O primeiro que eu comprei foi esse aqui, porque ele era mais barato. Você pode olhar, tá vendo? Ele é o mais fininho de todos. Esse aqui foi o mais barato. E foi o primeiro que eu comprei justamente por causa disso. Como eu queria conhecer lugares menores também, eu logo de cara vi que esse guia aqui não seria suficiente para mim. Ele também não me atendia. Se você quiser fazer uma viagem só conhecendo as cidades mais importantes, não vou botar assim como importância não. As cidades mais conhecidas, as cidades mais famosas, que são bem turísticas, como Veneza, Florença, Milão, Roma, Nápoles. Se você pretende fazer uma viagem assim, que só vai englobar essas cidades maiores, não só essas, tá? As cidades maiores, mais conhecidas da Itália, esse guia aqui é suficiente, né? Ele traz as informações, tal, mas para mim ele não servia. E foi então que eu resolvi comprar esse outro aqui. Você vê que é da mesma marca? É marca que a gente chama? Bom, é Lonely Planet. Os dois são do mesmo tipo. E olha, e tem uma diferença, né? Então, logo de cara se vê que independe da qualidade, né? Você vê que é o mesmo guia, é a mesma marca. Vou falar marca, não sei se é o nome que se dá, não sei se guia tem marca, enfim. Mas é a mesma marca. E se é tão diferente assim, aí você abre aqui para olhar o tamanho da letra, que de repente a diferença tá no tamanho da letra. E não. Muito pelo contrário, esse aqui tem a letra até um pouquinho maior. Então, a diferença está na quantidade de informação. Ou seja, para eu conhecer aquelas cidadezinhas menores, eu tinha que ter um guia que fosse mais abrangente da Itália. E quando eu falo isso da Itália, eu tô falando Itália porque eu peguei esse exemplo aqui, que eu tenho 3 guias da Itália. Mas isso vale para qualquer lugar que você vá. Isso vale para um continente inteiro, isso vale para uma cidade, vale para um país, vale para uma região, tanto faz, tá? Então, como por aqui, por exemplo aqui, eu tenho leste europeu e Europa Oriental. Não é exatamente a mesma coisa, tem uma pequena diferença entre as cidades, mas você vê que aqui a quantidade de informação que eu tenho, deixa eu pegar aqui também para mostrar. Esse aqui e esse aqui. Logo se vê que tem muito mais informação, mais detalhes nesse aqui. E foi o mesmo processo. Eu comprei primeiro esse aqui, que esse aqui é uma edição nova desse aqui Europa, que eles resolveram dividir em 3 volumes. Volume 1, volume 2 e volume 3. Eu tenho o 2 e o 3. Mas eu percebi que ele não me atendia. Isso foi quando eu fui para a Polônia. Eu percebi que esse aqui não me atendia. Ele não falava de algumas cidades que não são tão famosas, mas também não são cidades sem nada para fazer. São cidades com alguma vertente turística, algum apelo turístico, né? Algumas atrações turísticas. Inclusive isso eu vi na internet. Então, não é que eu só me apego aqui ao guia de papel e não ligo para a internet. Não é isso. A internet ela é um bom suporte. Mas para concentrar todas as informações eu uso no meu livro. Inclusive algumas informações que eu posso ver na internet, eu posso anotar aqui no livrinho, tá? Depois a gente fala sobre isso. Opa. Vamos lá, vamos continuar. Então, dada a necessidade de ter mais informações, eu resolvi comprar esse guia aqui, que é bem detalhado e tal. E um pouco depois, eu aproveitei uma oportunidade que surgiu de eu adquirir esse guia aqui. E por que eu adquiri esse aqui? Porque eu já conheço os guias da Folha, guia visual, e ele tem esse nome, não é à toa não, tá? É guia visual. Esse aqui é um dos melhores guias. Aliás, na minha opinião, esses dois aqui são os melhores tipos de guias, melhores marcas de guias que tem. Mas eles são um pouco diferentes, eles têm características um pouco diferentes. Enquanto esse guia visual, como o próprio nome diz, ele é bem visual, eu vou mostrar uma coisa aqui. Ele conta um pouquinho da história das coisas, você tem realmente muitas imagens, muitas gravuras do local,
tá vendo? Muitos desenhos, muitas fotos de tudo que você vê nesse local. E deixa eu pegar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui da Torre de Pisa, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver. A Torre de Pisa. Tá vendo que eles vão mostrando a torre seccionada e vão explicando que cada parte da torre, o que tem. Então ele é realmente um guia visual. Conta historinha, mas historinha normalmente todos contam. Ele é realmente um guia visual. Por exemplo, aqui em Arezzo, a igreja de San Francesco, tá vendo? Eles mostram os painéis dos afrescos e vão explicando. Não sei se dá pra ver. Eles vão explicando cada coisa, ó, tá vendo? Eles puxam uma setinha e vão explicando cada coisa sobre cada parte desses painéis de afrescos. Então, ele é muito informativo nesse sentido. Por isso que vale a pena ter também. Mas ele é um guia que eu gosto muito para a parte prévia, para eu estudar o local e conhecer mais sobre o local, e quando chegar lá, eu vou ver, vou vivenciar, vou presenciar aquilo que eu estudei. Já esse outro guia aqui, esse Lonely Planet, veja que não é esse, são diferentes, tá? Esse aqui é Descubra. Lonely Planet Descubra. Eu acho que tem de vários, acho não, tenho certeza que tem de vários locais, sempre são mais fininhos assim e mais acessíveis, mais baratos. Esse aqui é o tradicional mesmo, Lonely Planet, já com o nome do local. Esse aqui, ele é mais objetivo, ele é mais prático, ele não tem, ele até tem alguns esquemas aqui mostrando, né, alguns desenhos, deixa eu mostrar aqui. Aqui, e Musei Vaticani, os museus vaticanos, tá vendo? Tem aqui um mapa da planta do museu, que mostra onde está cada setor e tal, mas não tem não é igual aquele outro lá que vou passar aqui rapidamente para ver se não dá para mostrar. Vou passar aqui rapidamente, ó. Algumas fotos tem, mas ó, a maior parte dele é sem nada, é só letrinha mesmo, só coisa escrita. Tá vendo? A maior parte, e mapas. Então, esse guia aqui, ele é mais objetivo, ele é mais prático para viagem em si. Então, quando eu vou viajar, eu levo esse aqui comigo, a não ser que o outro tenha muito mais informações, mas dificilmente acontece. Se, por exemplo, se eu tivesse só esses dois, eu teria que levar esse aqui na minha viagem. Agora, com esses dois aqui, os dois estão muito bem detalhados, esse aqui é bom para eu estudar antes, e esse aqui também, tá? Porque não adianta você estuda antes em casa com esse aqui e leva esse aqui e não tem nada marcado, não tem nada anotado, você não estudou esse guia aqui para saber como se orientar através dele quando você chegar no lugar. Então, mas esse aqui é mais assim, é mais prático. Tem um lugar assim, tem um parque incrível que acontece tal coisa, e estou dizendo o que estaria escrito aqui, tá? Tem um parque incrível que acontece tal coisa e ele é um pouco afastado, você pega o bonde número tal e aí você vai andando, depois disso você salta no lugar tal e tem mais uns 10 minutos de caminhada, você chegou. Ou então, o transporte público para esse local é um pouco difícil. Geralmente você tem que alugar um carro ou então contratar uma excursão nas empresas XYZ, PTO. Então, ele é mais objetivo. Não que esse aqui não tenha também informações desse tipo, mas muito menos. Para um viajante prático, para um viajante que planeja a sua própria viagem, esse aqui é mais interessante, tá? Se tiver que escolher um, esse aqui é mais interessante. Esse aqui é ali la crème de la crème, é aquela cereja do bolo, é aquela informação a mais que você possivelmente vai ter no local, mas talvez não tenha. Então, esse aqui é bem, olha, não é à toa que eu tenho vários deles, desse tipo. Tem lugares até aqui que eu não fui, foi uma oportunidade que eu tive de adquirir com preço acessível, eu fui lá e comprei. Então, vale muito a pena. Para você ter uma ideia, deixa eu até abrir aqui. As primeiras páginas, ó, Introdução à Itália.
E aí conta, descubra a Itália por dentro, retrato da Itália, história da Itália, Itália mês a mês, dizendo o que acontece a cada mês. Esse aqui já vai mais diretão ao ponto. Tem um pouquinho na frente, dando algumas sugestões de roteiros. Aí tem aqui, ó, planeje sua Itália, seja um italiano. E aí, mas é bem pouquinho, são poucas páginas. Só isso aqui. E aí depois já entra no pé na estrada. Então, assim, não é que não tenha. Todo guia minimamente decente tem que ter aí um apanhadão sobre aquele local que você vai começar a ler. E sobre esse guia aqui, que foi o meu primeiro guia, que eu sempre falo dele, ele, hoje em dia, ele não é mais editado, ele não tem mais, a edição esgotou e eles não fizeram novas tiragens. Mas esse guia aqui se transformou nesses guias aqui. Na verdade, tá faltando um volume. Eu tenho o volume 2 e o 3, que é Norte da Europa e Europa Oriental. E tem o volume 1, que é Europa Central, se eu não me engano, acho que é isso. Então, esse guia aqui, um guia, foi dividido, né? Foi transformado em 3. Então, você vê, se você comparar o tamanho, ó, esses dois já tem até o tamanho desse um aqui sozinho. Se você puser mais um volume aqui, ou seja, ele ganhou informações, ele ficou mais robusto. Mas ainda assim, eu percebi que para fazer uma viagem para um local específico, não valeu a pena. Foi o que aconteceu. Por isso que, como eu disse, eu comprei esse Europa Oriental quando eu fui para Polônia. Quando eu ia planejar minha ida para Polônia, e acabei tendo que comprar aquele ali do leste europeu, porque esse aqui não foi suficiente para minha necessidade, como eu ia só para um país. Então, tem que ficar bem ligado nisso. Se você vai só para um país, eu já falei isso no início do vídeo e vou repetir para você se convencer. Se você vai só para um país, compre um guia desse país. E vou além, se você vai só para uma cidade, compre um guia dessa cidade. Não compre um guia do país inteiro, porque se você vai só para uma cidade e vai ficar 4 dias, tudo bem, você pode comprar o guia do país inteiro, que é quase como se você fosse depois para outra cidade. Agora, se você vai passar 15 dias, 20 dias numa mesma cidade, vale a pena você comprar um guia que seja só sobre essa cidade, que você vai ter muito mais detalhamento sobre esse local, já que você vai ficar tanto tempo lá nesse local, nessa mesma cidade. Tá bom? Então, assim, esse guia aqui eu recomendo muito para quem que hoje em dia é esse aqui, né? São esses aqui, para quem for dar um giro pela Europa. E eu recomendo muito. Para mim, esse aqui é o melhor que tem. Justamente porque ele é feito por brasileiros, para brasileiros. Então, esse aqui, e esses aqui são na mesma pegada, tá? Se você for dar um giro, a vantagem desses aqui é que se você for dar um giro pelo norte da Europa, né? Nos países nórdicos, ou então a Europa Oriental, ou então aquela... Ah, não, o outro não é Europa Central, não, é Europa Mediterrânea. Eu acho que é isso, Europa Mediterrânea. Deve ter aqui falando em algum lugar, Europa Mediterrânea, é o volume 1. Então, se você for fazer um giro por esse segmento da Europa, algum desses segmentos, vale muito a pena, porque esse guia aqui é na mesma pegada desse, que é muito bom, muito bom. Ele só não me serviu, ou esse aqui, né, só não me serviu, nem esse aqui me serviu, para ir para um país específico, porque aí ele é muito genérico, ele é para quem vai passar alguns dias naquela cidade e seguir viagem. E não ou naquele país e seguir viagem. Agora, se você pretende conhecer bem um país, como aconteceu comigo, eu passei na Polônia 21 dias, só pela Polônia, passando por várias cidades. Ele não me atendeu, porque ele nem tinha muitas cidades as quais eu queria conhecer. Então, ele não me atendeu. No caso, esse aqui também não me atendeu. Então, eu precisei de um guia mais robusto para alcançar a Polônia. E eu só não comprei um guia específico da Polônia porque não tinha em português. Esse guia, Lonely Planet, esse verdinho, ele tem da Polônia em inglês. Então, se você lê bem em inglês, manda ver, compra esse, se você quiser ir para a Polônia, obviamente.
vale a pena, manda ver, compra esse. Ou se você quiser ir para algum outro país ali do leste europeu e não tiver em português, esse daqui ele é bem bacana, ele é bem aceitável. Não é a mesma coisa que você ter um guia desse tamanho falando só da Polônia. É só você pensar um pouco. Se você tem um guia dessa grossura, que fala da Polônia, que fala do leste europeu, e um outro da mesma grossura, que é mais ou menos da mesma grossura, falando só da Polônia, é claro que vai estar muito mais completo e muito mais detalhado, obviamente. Mas como em inglês não ia dar pra mim, não ia ter condição, eu dei um livro desse tal em inglês, não tem condição. Aí eu achei melhor comprar esse. E esse aqui é bem bom, bem aceitável. Só teve uma cidade que eu queria conhecer que não tinha nele, mas aí foi justamente o que eu procurei na internet e ficou tudo certinho. Era uma cidade pequenininha, não tinha tanta coisa assim para se fazer lá, mas eu consegui resolver muito bem procurando na internet. Mas tudo ali, ó, concentradinho no meu guia, facilitou horrores a minha viagem e vai facilitar a sua também. Esses guias, na minha opinião, são os melhores. Guia O Viajante, que é o mesmo desse, o Lonely Planet e o Guia Visual da Folha. Para mim, são os melhores. Na minha humilde opinião de viajante autônoma, são os melhores. E cada um com um perfil, que eu já falei aqui, deixei bem claro que cada um tem um perfil. Como é que a gente deve ler um guia? Ora, lendo um guia. Por exemplo, eu não vou ler esse livro todo para ir para a Itália, mas eu sei que eu vou ali para a região central da Itália. Eu sei isso. Então, a região central da Itália tem ali Lácio, Lácio é quase mais pro sul, mas tá ali central. Lácio é a região onde fica Roma. Tem ali a Úmbria, que é bem no centro mesmo, que é onde fica Perugia, Orvieto, é onde fica Nárnia, se eu não me engano. Sabe a Nárnia, das Crônicas de Nárnia? Se eu não me engano é ali, é bem ali no centro. Então você pega essas duas regiões e lê, e vai lendo cada cidade, que você vai descobrir algumas pérolas. Por exemplo, eu citei aqui Orvieto. Eu nunca tinha ouvido falar em Orvieto, e foi lendo um desses guias aqui que eu descobri a existência de Orvieto e fui até essa cidade. Você vê até que tá marcado, ó. Eu não tenho pudor de marcar meu guia, eu prefiro fazer isso de lápis, porque depois eu posso, enfim, apagar se ficar muito rabiscado. Mas se o que tem na minha mão é caneta, vai caneta mesmo. Não deixe de marcar, de fazer as marcações, de fazer as observações, porque é isso que vai te guiar durante a viagem. Então eu faço marcações e anotações também. Se tem alguma coisa relevante que é importante anotar, eu não deixo de anotar, porque vai macular o meu... Ó, a caneta também, ó. Circundei a caneta. Então eu não tenho isso. Então a gente descobre coisas olhando um guia, lendo um guia. Volto a dizer, você não vai pegar o guia e ler o guia inteiro como se fosse um best-seller, não é isso. Mas você vai pegar aquela cidade que você vai, ou aquela região que você vai, e vai ler tudo, todas as atrações. No caso, esse exemplo que eu dei de Orvieto, eu não conhecia a cidade, talvez eu passasse até direto por Orvieto, mas aquela atração específica foi o que me chamou a atenção. Falei, olha que interessante. E aí eu li outras coisas que tinha na cidade de Orvieto. Então, é daí que é a importância do guia. É claro que procurando na internet, talvez eu viesse a descobrir a existência dessa cidade e dessa atração, e enfim. Mas, o que eu quero deixar claro aqui é que na internet eu ia ter informações espalhadas, enquanto que no guia eu tenho informações concentradas. E tem uma outra forma também, que é de escolher, né? No caso de escolher o roteiro. Eu vou deixar um link aqui do vídeo que eu falo sobre como eu faço meu roteiro de viagem, que é você olhar o mapa. Olha o mapa e vai vendo ali. Se você vai, por exemplo, de Florença a Perugia, por exemplo. Então, nesse caminho, o que tem ali no meio do caminho? Será que tem lugares para eu parar? Ou não? Então, você pode olhar ali pelas cidades e aí você faz o caminho inverso. Você vê ali as cidades que tem e depois vai para o guia. Antes de comprar um guia, pensa se vale a pena, tá? Se você vai fazer uma viagem aí de 15 dias para cima,
eu já acho que vale a pena. Agora, qual você vai comprar depende do tipo de viagem, como eu falei. Se você quer conhecer aquelas cidades bem pequenininhas, vale a pena você comprar um guia maior, um guia mais gordinho. E guia de viagem nunca é gasto de dinheiro, é investimento. Se você se interessa por viagem, se é uma coisa que você gosta de fazer e se você vai planejar a sua viagem. Se você vai fazer isso, tá me incomodando isso aqui em cima que não tá. Bom. Se você vai fazer isso, você vai planejar a sua própria viagem, o guia de viagem ele é bem interessante. Muitas pessoas que me falam assim, mas a internet tem tudo. Quando chega na hora de planejar a viagem, me pedem emprestado o meu guia. Então, isso mostra que o guia faz falta sim. Ele ajuda sim. É claro que às vezes para você pode ficar um pouco pesado comprar um guia, mas dependendo, como eu falei, dependendo da sua viagem, nem que você invista num guia assim, eu não gostei desse guia aqui, tá? Eu já nem uso ele, mas porque ele é muito básico. Mas dependendo da sua viagem, se você vai fazer, se você tá com dinheirinho apertado e vai fazer uma viagem passando por... E eu volto a dizer, quando eu falo esse aqui, não é esse aqui só da Itália não, tá? Ele tem essa série aqui, essa linha de guia dessa marca, mas nessa linha tem de outros lugares também. Então, mas se você tá com dinheiro mais apertadinho, você vai fazer uma viagem que você vai pegar aí as principais cidades, esse guia aqui vai te ajudar bastante, você vai ver. E você vai começar a pegar o jeito de usar o guia, pegar o gosto de usar um guia. E quando você for fazer uma viagem maior, com mais grana, certamente você vai investir num guia maior, num guia mais detalhado, com mais informações. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Essa coisa de guia de viagem é muito pessoal, cada um gosta de uma marca, tem gente que não gosta de guia, mas se você tá perdido, pretende planejar sua viagem, tá perdido, não sabe por onde começar comprando um bom guia pode ser um bom começo. Bom, se esse vídeo aqui te ajudou a entender melhor os guias, eu não diria nem a importância, mas o sentido de utilizar um guia e como utilizar um guia, você, por favor, manda um polegarzinho para cima. Se você achou ruim, não tem problema, pode mandar um polegarzinho para baixo, mas não esquece de colocar aqui nos comentários o que foi ruim, o que você quer saber mais sobre guia. Tem alguma dúvida sobre guia? Você está namorando aí algum guia que você está pretendendo comprar, que você não sabe se é bom ou se é ruim? Tem alguma dúvida? Quer me fazer uma pergunta? Pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E ó, tá vendo esse botão aqui embaixo escrito inscreva-se? Vai lá, inscreve no canal, se inscreve no canal, porque aí quando sair algum vídeo de algum assunto interessante, ó, não esquece de quando se inscrever ativar o sininho. Isso é bem importante, porque quando sair um vídeo aqui de um assunto que você queira assistir, o que vai acontecer? Vai ser notificado, exatamente, acertou, vai ser notificado. Se você for notificado de um vídeo que não te interessa, arrasta a notificação e não precisa assistir. Agora, se você for notificado e o assunto daquele vídeo te interessar, você não vai perder nada. Então, como eu sempre digo, você vem comigo!